primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Sempre consagramos todo o nosso ser a Ti. Meus irmãos e minhas irmãs, há 8 dias iniciamos a segunda lição da nossa série, o desaparecimento de Deus. A série é o desaparecimento de Deus. E a segunda lição, um mundo bom sem Deus é possível? Um mundo bom sem Deus é possível? Pois bem, essa é a proposta do secularismo. O secularismo ideológico, humanista, continua tentando afastar a influência da religião, muito especialmente da religião verdadeira, que é o cristianismo, da vida prática, da sociedade, da vida pública. E o centro desse processo ideológico, secularizado, anti-Deus, é negar a existência do Deus soberano. É negar, ou no mínimo, empurrar para a vida privada a ideia de um Deus soberano, de um Deus que intervém, de um Deus que é o padrão ético e moral para a sociedade. Esse é o centro do secularismo ideológico humanista, fruto do iluminismo, que para a teologia trouxe o liberalismo teológico, para a política trouxe ideologias anti-Deus. Então, muito cuidado com o secularismo. Ele continua vivo aí. E para nossa tristeza, existem cristãos, membros de igreja, dentro das igrejas, totalmente secularizados. Deus existe para eles apenas aos domingos. Deus deixa de existir para eles na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E esses são os cristãos, são os ateus práticos. Enquanto que o ateu dogmático, o ateu científico, o ateu analítico é aquele que estuda para provar que Deus não existe, ou pelo menos para tentar, que ele jamais vai conseguir, pois a existência dele mesmo já é uma prova favorável a Deus. Enquanto que o ateu analítico, o ateu científico, o ateu dogmático, ele estuda para tentar provar que Deus não existe. O ateu prático é aquele que até confessa com os lábios que Deus existe, mas as suas mãos e os seus pés fazem o contrário da sua confissão. Esses são os ateus práticos. Para o ateu prático, Deus é uma nota de rodapé no projeto de vida deles. Para o ateu prático, Deus, a igreja, a obra de Deus é um anexozinho aí, que se sobrar tempo a gente dá uma atençãozinha, se não sobrar, depois a gente vê. Então vejam como o secularismo ideológico humanista, ele está dentro da igreja. E nós não estamos falando aqui para humilhar ninguém, para espancar ninguém, estamos falando aqui para resgatar, caso alguém se encontre assim, se veja assim. Falamos há pouco, João 8,12, Cristo afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Dissemos que essa afirmação dele faz parte de um contexto imediato que narra o encontro dele de uma mulher acusada de adultério. Em virtude disso, o versículo 12 do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 8, como já dissemos, podemos extrair por inferência aí 3 verdades. A primeira, a luz de Cristo traz a percepção, o conhecimento das nossas verdadeiras necessidades. Segundo, a luz de Cristo traz
esperança, socorro para os perdidos, os que estão caminhando nas trevas, desorientados, os náufragos. E terceiro, a luz de Cristo traz direção. Ele disse para a mulher: nem eu tampouco te acuso, vá e não peque mais. Direção. A rota da sua vida agora é essa. E ele resume dizendo: vá e não peques mais. Pois bem, é o que estamos fazendo aqui. Fazendo com que a luz de Cristo traga sobre nós a percepção das nossas verdadeiras necessidades. Que a luz de Cristo mostre para alguns cristãos, caso eles não tenham percebido, que eles estão totalmente secularizados. Que eles já foram infectados pelo secularismo ideológico humanista. E uma das evidências, Deus é nota de rodapé para esses. A igreja é nota de rodapé para esses. A obra de Deus, isso é para crente fanático. Vejam o que o secularismo ideológico humanista, ateísta faz. Ora, a história nos mostra que essa proposta de um mundo bom sem Deus, ela foi tentada no passado e ela fracassou. Uma sociedade cientificista, lembram? Pois é. Olha, a ciência ganhou força. Em alguns aspectos foi bom, mas por outro, quando ela ousa colocar a ciência como Deus, resultado, 2 guerras mundiais. Fracassou. Cadê o mundo bom sem Deus? Que a ciência iria promover. Fracassou. A história mostra o resultado, 2 guerras mundiais. O famigerado marxismo clássico, agora também conhecido como marxismo cultural, grancista, reforçado pela escola de Frankfurt e outras coisas mais, prometeram também um mundo bom sem Deus. Cadê esse mundo bom sem Deus? Resultado, milhões de pessoas morreram de fome. Resultado, um comunismo que matou muita gente, ainda que eles queiram dizer, os teóricos, que nunca houve comunismo. Claro, ele é pura utopia. É claro que o comunismo nunca foi praticado na íntegra, porque ele é utopia. O que se promete não se cumpre. Não existe, jamais existirá mundo bom sem o Criador, sem Deus. E o próprio capitalismo, ainda que não podemos aqui jogá-lo totalmente no lixo, pois se você tem hoje uma propriedade privada e pode usufruí-la, é fruto de alguns aspectos do capitalismo. Então vamos tomar cuidado com isso aí. Mas também o capitalismo jamais vai poder promover um mundo bom sem Deus. Ele corre esse risco. Ora, os nossos pais, Adão e Eva, tentaram viver um mundo, construir um mundo bom sem Deus, e o resultado nós sabemos, não é? O diabo disse para Eva: foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele já começa logo oferecendo uma balbúrdia intelectual, uma confusão intelectual. Porque a ordem de Deus foi: de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Mas o diabo se apresenta: foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore dos jardins? Trazendo uma ironia, uma negativa, propositadamente. Aí Eva ousa abrir a boca e responder, e deveria ser protegida pelo marido naquele momento e não foi. Ela ousa dizer: não, de toda a árvore dos jardins poderemos comer. E aí ela omite a palavra livremente. Deus disse livremente. Mas ela aí omite a palavra livremente. Já comete uma subtração da palavra de Deus, do mandato probatório de Deus. E depois ela vai fazer um acréscimo. Não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e nela nem tocar. Deus não disse isso. Então ela agora adiciona.
O resultado nós sabemos. Sermão de hoje, Gênesis 4. A graça comum de Deus e a graça salvadora no mundo disfuncional. Gênesis capítulo 4 hoje. Vamos trabalhar hoje a graça comum de Deus e a sua graça salvadora no mundo disfuncional. Vamos ver o resultado está aí. O resultado está lá em Gênesis 4 e o resultado está aqui hoje, gente, no Brasil, no mundo. Está aí, é só ligar os telejornais. O resultado está no poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. Hoje, o que mais me preocupa não é o poder executivo do Brasil, não. O que mais me preocupa hoje é o poder judiciário do Brasil. E quando as pessoas estão preocupadas com o poder executivo, estão mais preocupadas com o poder judiciário do Brasil. E a igreja precisa acordar para isso, gente. A igreja precisa estar atenta. O resultado está aí. As pessoas chamando o mal de bem e o bem de mal. O judiciário culpando o inocente e inocentando o culpado. E aqui nós não estamos generalizando e não estamos aqui também depreciando os preciosos amados da área. Que o Senhor prossiga levantando juristas. Deus seja louvado pelos advogados, pelos juízes, desembargadores, procuradores. Contudo, está aí. Está aí. O resultado, vejam quantos divórcios no mundo. Não existe tentar construir um mundo sem Deus. O resultado é terrível, é péssimo. Está lá. Século XX, resultado, 2 guerras mundiais. Sociedade cientificista. A ciência vai resolver todos os nossos problemas. Não resolveu. Ela trouxe certos benefícios. E vamos mostrar que isso é fruto da graça comum. Do próprio Deus. Mas em contrapartida, tem nações hoje com muitas ogivas, prontinhas para enviá-las, explodir o mundo. Está aí na revista. Tudo isso é fruto do que o salmista no Salmo 14 disse: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Fruto do texto que há 8 dias foi lido aqui, Paulo descrevendo como seriam os últimos dias. Como seriam os últimos dias intelectualmente? Como seriam os últimos dias economicamente, moralmente, relacionalmente? Queridos, estamos vivendo a cultura da ingratidão. Uma cultura da ingratidão como fruto disso. Exemplo de uma cultura da ingratidão: os pais, depois de velhos, abandonados pelos próprios filhos. Vivendo como se família não tivesse. Cultura da ingratidão. Estou dando aqui exemplos, pincelando algumas coisas. Não existe essa ideia de mundo bom sem Deus. E para nossa tristeza, tem cristãos vivendo assim. Repito, Deus só existe para eles, para alguns desses, aos domingos. Segunda-feira, ele é ateu. Na terça-feira, ele é ateu. Ele volta a ser crente no domingo novamente. Exemplo. Pergunte a você mesmo. E todos nós estamos inseridos nessa situação. A Bíblia Sagrada, durante a semana, quantas vezes você manuseia, medita nela? Tem cristãos que só abrem a Bíblia no domingo. E olha lá. Não, queridos. O cientificismo, a ciência não é Deus. Ela é uma ferramenta que Deus nos deu, mas não é Deus. A ciência jamais vai nos oferecer um mundo melhor. Ela nos oferece uma tecnologia melhor, uma medicina melhor, mas jamais ela vai nos livrar da morte. Ela nos oferece bons hospitais,
Mas o melhor hospital do mundo, quando o dono da vida diz chega, jamais vai poder impedir a partida. Ela pode nos oferecer bons carros, boas casas, mas jamais a verdadeira felicidade. Jamais. Mas aí o autor da revista, ele também compartilha conosco razões para o fracasso de um mundo sem Deus. Razões para o fracasso de um mundo sem Deus. Primeiro ele mostrou o fracasso da sociedade ateísta. O fracasso de uma sociedade secularizada pela ideologia humanista, anti-Deus, que tenta construir um mundo sem Deus. Aí ele mostra isso, destacando a sociedade cientificista, a sociedade marxista, socialista, comunista, etc., capitalista. Mas agora, as razões para o fracasso de um mundo sem Deus. Por que eles fracassaram? Porque, de fato, o mundo, uma sociedade sem Deus é como um rebanho sem pastor. É como um rebanho sem pastor, não adianta, queridos. Assim é a sociedade sem Deus. Abram a Bíblia em Mateus 9:36. Por quê? A sociedade cientificista fracassou. Porque tentou construir sem Deus. E uma sociedade sem Deus é um rebanho sem pastor. Mateus 9:36, o próprio Cristo descreve os seus compatriotas. Mateus 9:36, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Logo de Deus, o Verbo de Deus, ele descreve os seus próprios compatriotas. E vejam, eram religiosos. Se apresentavam como pertencentes a Deus, mas estavam distantes de Deus. Assim o Senhor os apresenta. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por isso que a sociedade cientificista fracassou. Porque ela ousou dizer, nós não precisamos de Deus. E uma sociedade que se comporta assim é como um rebanho sem pastor. Por isso que a sociedade marxista, socialista, comunista, etc., fracassou. Porque ousou dizer, não precisamos de Deus. Não precisamos de religião. Sociedade comparada a um rebanho sem pastor. E por isso que o capitalismo, ainda que tenha suas benesses em alguns setores, continua também, por um lado, trazendo avanços tecnológicos, por outro, continua dando ao homem que continua com o coração mau, orgivas para explodir a outra nação, se desejar. É insensatez querer construir uma sociedade sem Deus. A segunda razão que o autor coloca aí, você tem a revista. Uma sociedade sem Deus se torna, ou melhor, uma sociedade sem Deus é limitada nas suas aspirações de futuro. Uma sociedade sem Deus, ela não tem perspectiva de futuro, ela é limitada quanto ao futuro. Daí ela cai na filosofia hedonista pagã, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O niilismo filosófico, na verdade, o nada e você é nada, tudo é nada mesmo, estamos caminhando para o nada, então, dê sentido à sua vida, faça alguma coisa. E aí uns fazem isso, enchendo a cara de cachaça, outros acumulando bens, outros orgias e tudo mais. Outros até sendo bons religiosos, perdidos tanto quanto os não religiosos. Abramos a Bíblia Sagrada, povo querido, no Salmo 90, versículo 10, Salmo de Moisés, hein? Veja o que Moisés diz. Uma sociedade sem Deus, ela é limitada quanto ao futuro, ela não tem esperança quanto ao futuro, o futuro dela é aqui. Por isso eles dizem, comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Por isso que encontramos irmãos, enquanto os pais estão vivos, juntinhos. Os pais morreram, no outro dia estão cada um botando um advogado para disputar a herança. Simples assim. Se amam. Aí enterram os pais hoje, amanhã, cada um com seu advogado, disputando a herança. É o que mais se vê por aí. E é por isso que alguns pais, sabiamente, ainda vivos, chegam e dizem, olha, isso aqui é teu, vai no cartório. Alguns pais que têm um temor de Deus, vão ao cartório e dizem, olha, eu quero fazer meu testamento aí, chama um advogado e isso aqui é do meu filho tal, isso aqui é do meu filho tal, meu filho tal. Vai o cartório, registra, carimba. Agora só depois que eu morrer. Morreu, não vai ter mais briga não. Gente, que coisa, né? Como é triste isso. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito. Salmo 90, versículo 10. Todos juntos, vamos lá? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor. Neste caso, o melhor deles é... Porque tudo passa rapidamente e nós, uma sociedade sem Deus, ela não tem noção verdadeira do tempo. Ela não tem. E aí dois extremos. Um deles é a percepção de só existe o aqui e o agora. Ela não consegue ter percepção daquilo que transcende, que vai para além do que os nossos olhos enxergam. É aqui e agora. Por isso, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O outro é: jamais vamos morrer. Somos imortais. Ou a vida do além será uma vida boa para todo mundo, independentemente da religião. Ou, na verdade, morreu, acabou. É assim. Moisés diz: só podemos ter percepção correta do tempo a partir de Deus, em Deus e para a glória de Deus. Somente. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: aqueles que têm esperança em Cristo apenas neste mundo são os mais miseráveis dos homens. Não tem. Ela é limitada quanto ao futuro, quanto ao além. Ela é limitada. E até mesmo a percepção limitada do tempo presente, ainda assim, é cheia de ilusões. Cheia de ilusões. É aquele comportamento de achar que só o outro que vai morrer. É só o outro que morre. Não é assim? Recentemente, o presbítero Humberto compartilhou que um dos seus colegas de trabalho, simplesmente, em determinado momento, estando trabalhando, tomou assento para descansar. Um momento de descanso, parece que é após o almoço, sentou ali para descansar. E aí, os colegas passando para lá e para cá, e não, ele está descansando, era costume dele fazer isso. Só que aí passou demais o tempo. Não perceberam, o homem já estava sem vida. É assim. No entanto, mais e mais seres humanos empinando o nariz, achando que vão levar o que tem para o sepulcro, quando nem usufrui mesmo o que tem, muito menos os outros. Simples assim. Quando o dono de tudo diz: tá bom aqui você, olha, o teu tempo aqui para você tá bom demais. Não tem Albert Einstein que segure você aqui. Quando ele bate o martelo, meu amigo, ele não quer a tua opinião, porque ele não precisa. Vamos parar para pensar, gente. Vamos parar para refletir.
Nós não estamos aqui pregando a irresponsabilidade, nós estamos aqui dizendo que é proibido ter. Agora, é ter com objetivos. É ter para um propósito maior, e o propósito maior é Deus, é o reino de Deus, é a glória de Deus. É você querer ter, mas para usar para o outro, para o bem, para a obra, para a causa. Além de usufruir também, é claro. Mas ter por ter é o que a Bíblia chama de idolatria. Idolatria é pecado. É colocar o ter no lugar de Deus. E olha, por favor, pobres e ricos sofrem desse mesmo mal. A nossa tendência é achar que é só o rico que sofre disso, não é? Não. Onde tem ser humano, tem idolatria. Depois da queda, disse João Calvino, os nossos corações se tornaram uma fábrica de ídolos. Ídolos. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Romanos 1, 28 até o 32, observe esse texto. Observe esse texto. Romanos, o primeiro capítulo, versículo 28. Uma sociedade sem Deus, ela é limitada quanto ao tempo, ao futuro. É uma sociedade, de fato, desnorteada, sem rumo. A matemática dela é totalmente confusa, dessa sociedade sem Deus. O resultado está aí, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Sabe por que você vê pessoas inteligentíssimas com pós-doc falando um monte de asneira como se inteligente fosse, Neumo? Está aí. Ó. Já é uma punição de Deus, Janai. Já é uma punição de Deus, Cida. Quem aqui não se depara com gente assim, né? Um pós-doc falando um monte de asneira e as pessoas... Aí Deus diz, olha, e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Isso é forte, viu? Sabe o que é Deus entregar ao ser humano? A uma disposição mental reprovável? Para praticarem coisas inconvenientes, e o texto prossegue. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e magnanimidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Eita, desobediente aos pais, sinceramente. E essa desobediência aos pais não está ausente da igreja não, viu? Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora o 32 encerrando. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a sociedade secularizada pela ideologia humanista, que não quer ver Deus. Desista. Ela é limitada quanto ao futuro. Para ela é só aqui o agora, e o aqui e agora com todos os equívocos intelectuais, morais que elas têm. Essa sociedade que pega veneno e bota numa rua para os gatinhos comerem e morrerem. E que muitos acham normal, até cristãos. É a sociedade que vê 3 cãezinhos, caramelos deitados na rua, e o cara vem, de propósito, passa por cima. É a sociedade. Impressionante isso, não é? Uma sociedade sem Deus se torna desagregadora. Tem tudo a ver com o que dissemos agora. Abram a vossa Bíblia aí, povo querido. Abram a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15. Quando Adão e Eva tentaram viver sem Deus, houve logo como consequência um desagregamento sociológico. Aquela que Deus a trouxe à existência e deu a Adão como presente, o próprio Adão agora olha para ela e a acusa. Desagregamento.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira parte, porém, inimizade entre ti e a mulher. Até hoje essa inimizade existe. É por isso que existem os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. A semente santa e a semente rebelde. É por isso que o mundo odeia a igreja verdadeira. Vamos falar um pouquinho disso hoje em Gênesis 4. A gente vai ver lá em Gênesis 4 essas duas sementes já. Quem é que mata quem em Gênesis 4? Quem mata quem em Gênesis 4? Caim mata Abel. Isso aí já é inimizade. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Há 8 dias pregamos aqui sobre a última parte, afirmando que um descendente da mulher viria e pisaria na cabeça da serpente e teria o seu calcanhar ferido. Mas a primeira parte vai ser dada a ênfase hoje. Está lá, Caim matando Abel. Queridos. Agora vamos ver os versículos 7 e 8. O mesmo capítulo 3 de Gênesis, os versículos 7 e 8. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, desagregamento, esconderam-se da presença do Senhor. Um desagregamento vertical, um afastamento, esconderam-se da presença do Senhor Deus. A sociedade de hoje acha que pode se esconder de Deus. Ela vive tentando se esconder de Deus ainda hoje. E para a tristeza dela, não consegue. Isso vai ficar comprovado quando Jesus voltar mais ainda. Esconderam-se de Deus. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o texto, o versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Agora, adiantemos a leitura aí, por favor, Venâncio, diácono Venâncio. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí o Senhor vai perguntar novamente. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: desagregamento, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Está aí. Isso continua acontecendo hoje. Homens acusando as mulheres acusando os homens e por aí vai. O desagregamento dentro do mandato social. Está aí. Uma sociedade sem Deus. Está aí. É isso. Negar a existência de Deus é viver, queridos, nessa sociedade. Tentar viver sem Deus. Ela fracassa por isso. Porque ela é desagregadora. Observe que é isso que acontece sempre. Vou dar aqui um exemplo aqui bem corriqueiro e muito respeitoso, são seres humanos, mas são pessoas públicas sabem que uma vez que botaram a cara, tem as benesses da publicidade, mas tem também o ônus, né? Eles querem o bônus, mas às vezes não querem o ônus da publicidade, né? Tem que abraçar o ônus, o custo, o preço a ser pago. E lembro-me que no início da carreira de Neymar, os telejornais falavam do seu pai, da sua mãe. Cristãos, santos, Baixada Santista, cristãos. E eu lembro que as antigas reportagens, você percebia sempre o pai e a mãe juntinhos. Só foi o menino Neymar ir para o Barcelona, milhões. E aí, anos depois, fiquei sabendo, para minha surpresa, que o pai não era mais o marido da mãe dele. Já estava com outra.
Entende, guerreiro? Por ilusão. O dinheiro chega e as pessoas acham por elas terem, elas podem falar o que elas quiserem e fazer o que elas quiserem. E ela, a mãe, uma mulher bonita, agora se encantando pelos meninos. De 15 anos, de 20 anos. Ela é desagregadora. Aqui não estou aqui depreciando esses seres humanos, não, ore por eles. Mas só para mostrar o que é que acontece. Só para mostrar o que acontece. E aqui só para dar um exemplo para cristãos também, que pede a Deus que abençoe a sua vida profissional, pede a Deus para que abençoe a sua empresa, os seus empreendimentos, e é legítimo que peça. Uma das petições é: o pão nosso cada dia dá-nos hoje. Aí o Senhor Deus abençoa, rasga os céus. A próxima etapa da prosperidade, a pessoa compra um sítio bacana, maravilha. A próxima etapa, ela só vem à igreja quando der. E aqui, mais uma vez, estou falando para resgatar, para refletir, não é para maltratar ninguém. E aqui também com a ressalva de que cada membro da igreja tem o seu contexto de vida, o seu contexto profissional. Alguns cristãos trabalham viajando pelo mundo, então que Deus proteja eles. É complicado para eles, às vezes, estarem no mesmo lugar todo o final de semana. Mas tirando essas ressalvas, alguns mesmo viajando, por onde vão, Deus é nota de rodapé. É muito fácil a gente falar quem está de fora, né? Quem está do lado de fora da igreja. A gente até diz assim, os ímpios, não é? Os ímpios. E nos esquecemos que muitas vezes usamos indumentárias religiosas para disfarçar também as nossas impiedades. Nos escondemos de Deus dentro da igreja de Deus muitas vezes. Estamos distantes de Deus dentro da igreja, muitas vezes. É só uma reflexão, queridos. Se nós queremos influenciar essa sociedade que quer construir um mundo sem Deus, precisamos mostrar que Deus é prioridade para nós. Deus é prioridade para nós. Deus é prioridade para nós. Ele não é nota de rodapé. Agora é engraçado, né, gente? Todos nós. Quem é? Levantou a fala? Arthur? Não? Ah, tá. Todos nós. Aqui e acolá, quando o Senhor nos prostra, aí parece que Deus fica colorido, né? Quando vem um aperto na vida, aí Deus se torna colorido para nós. E felizes são aqueles que aqui e acolá ele bota na parede e ele diz: oh Deus, você está aqui, eu estou. Sempre estive, você que não me enxerga. Você que não me vê. Você que não quer papo comigo. Sempre estive. É você que não quer papo comigo. Meus irmãos, tomemos cuidado. Se verdadeiramente estamos nele, caminhamos com ele para a glória dele, cuidado, porque o secularismo ideológico humanista, ele não está lá fora não, às vezes ele está dentro de você. Reverendo Abraão, Mateus capítulo 6, encontramos o Logo de Deus, o Verbo de Deus, plenamente homem, fazendo a seguinte afirmação: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Olha que coisa linda. Aí ele prossegue: não é o corpo mais do que as vestes? E não é o alimento mais do que a vida? Gente, sabe o que ele está dizendo? Ora, se eu dei a vida a vocês, eu vou deixar de dar o alimento? O que ele está dizendo é: a vida é muito mais importante do que o alimento, e eu dei a vocês.
Vocês acham que eu vou deixar de dar o alimento? Eu dei um corpo a vocês. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Eu vou deixar de dar as vestes, as indumentárias? Mas aí ele prossegue. Olhai as aves dos céus. Que pregador perfeito, viu? Que pregador perfeito. Olhai as aves dos céus. Elas não plantam, não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai as sustenta. Não valeis vós muito mais do que espardal? Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como. E essas ervas, esses lírios, nascem hoje, amanhã são arrancados e queimados. É nesse contexto, no versículo 33, que ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida e indumentária, serão acrescentadas. Vamos parar hoje por aqui e continuaremos na próxima aula. Cuidado, não existe vida, sociedade boa sem Deus. Não existe vida abundante sem Deus. Não existe, é balela, é falácia, é utopia diabólica. Satanás disse para o nosso Senhor Jesus Cristo, o levou a um monte muito alto e disse: olhe, tudo isso eu te darei, basta você se prostrar e me adorar. Aí o Logos de Deus, sendo ele também Deus, disse: arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia! Por favor, em nome de Jesus Cristo, o problema não é o T. O problema é pegar o T e colocar como primário. O T é secundário. O problema é não colocar o T a serviço de Deus. Esse é o problema. Porque o T você tem porque Ele te deu. O problema é que você pega o que Deus te dá e diz: é só meu. Esse é o problema. Quando na verdade, de pé, Salmo 24, ele diz: do Senhor a terra, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor a terra, o mundo e os que nele habitam. Não tente viver a sua vida colocando Deus como nota de rodapé. Você vai comparecer diante dele um dia e vai prestar conta. Não tente. Deus jamais foi e jamais será nota de rodapé de ninguém. Em Mateus 25, quando ele reuniu todas as nações diante dele, aí aqueles que colocaram ele como nota de rodapé vão ter a triste satisfação, a triste experiência de ouvir dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas nós não queremos que ninguém aqui ouça isso dele, ninguém. Por isso estamos falando sobre isso. Quem ama, cuida. Quem ama, fala a verdade em amor. Quem ama, admoesta. Quem ama, exorta. Quem ama, promove reflexão. Porque o que nós queremos que todos aqui ouçamos, Mateus 25, é esta mensagem: entrem, benditos do meu Pai. É o que nós desejamos para vocês, para todos nós. E lá estaremos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Querido.